Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Boa noite, irmãos e irmãs. Nesta liturgia dominical, o Senhor renova conosco a aliança de amor selada na morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Apoiados em sua palavra de vida, ouvimos o chamado amoroso para seguirmos os passos do Salvador e para sermos sinal gratuito da bondade de Deus no coração do mundo. Entremos de coração aberto no ministério de Cristo e deixemo-nos inebriar por seu amor. O Senhor ouve meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus é minha salvação. O Senhor ouve meu grito, Tu és minha salvação. Senhor, não me abandones, Deus é minha salvação. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda a minha vida. Eu não vou ter medo, não. Ele guarda a minha vida. Eu não vou ter medo, não. O Senhor ouve meu grito. Abandones, Deus é minha salvação. Senhor, não me abandones, Deus é minha salvação. Quando o mal vem me avançando, procurando me acuar, desejando o meu fim, querendo me matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. O Senhor ouve meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus é minha salvação. Senhor, não me abandones, Deus é minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E glorifiquemos ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos, em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo, o rebanho do Senhor. Nós somos o rebanho do Senhor. Aclamai, ó Senhor, terra inteira. Serve ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubiloso. Ide a Ele cantando jubiloso. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo, o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo, o rebanho do Senhor. Nós somos o povo, o rebanho do Senhor. Sim, é bom, Senhor, é nosso Deus. Sua bondade nos perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama e que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estávamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O reino dos céus está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua vinha. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, os Zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Muito bem, povo de Deus. Hoje já está quanta noite? Terceira. Quem que só está vindo hoje a primeira vez? Levanta a mão. Muito bem. Vocês estavam aonde? Assistindo o jogo. Consumendo o Flamengo, né? Mas assim, gente. O que é um santo? O nosso credo, o símbolo da nossa fé, que é o crer em Deus Pai, diz assim, que nós acreditamos no testemunho dos santos.
E toda vez que eu estou fazendo o batismo, que a gente tem que renovar as promessas do batismo, e eu digo, nunca um ladrão ficou santo, um corrupto ficou santo. O santo foi alguém que renunciou à sua vida para servir ao próximo. O santo é alguém que as suas virtudes aproximaram-se o máximo das virtudes de Jesus. Porque o santo dos santos, já diziam os judeus, é o próprio Jesus. Então, na santidade de Jesus está a nossa santidade. Ninguém é santo se não procurar fazer o seu coração ser semelhante ao coração de Jesus. Não procurar fazer aquilo que Jesus fez. E muita gente, graças a Deus, fez e continua fazendo. Nós celebramos ontem, por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio só viveu 36 anos. Mesmo assim, a sua vida, a sua missão foi completa. Cada vez que nós celebramos os santos, que nós olhamos as suas virtudes, a gente pergunta pelas nossas. Qual é o caminho de santidade que a gente está fazendo? Ou eu já me entreguei? Esse negócio de santo não dá para mim, então eu vou ser do diabo, né? Eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou trair, eu não vou... Quer dizer, essa vida labocheira não é para nós. Porque, embora ser santo não é alguém que não peque, todo mundo peca, mas o pecado não é o jeito da gente se ver. Não é o jeito da gente ser. Não é o jeito da gente viver. Não é porque eu sou um pecador que agora eu decidi viver no pecado. Não. A gente vai brigando o tempo inteiro com o pecado. Por mais que eu leve uma vida assim, eu não quero essa vida. Eu quero viver na graça. Eu quero viver na santidade. Eu quero viver naquilo que é nobre, naquilo que me edifica. Isso é que é a santidade. São Luís Gonzaga pecou, todos os santos, com exceção de Nossa Senhora. Mas a graça, a bondade, o amor deles foi superior aos limites, aos pecados dele. A gente nunca deve permitir o pecado ditar as regras da nossa vida. Ele não pode ter a última palavra sobre nós, não. Quem tem a última palavra sobre nós é Deus, é o seu amor, e é isso que nos santifica. Em cada um de nós existe um pouquinho da santidade de Deus. Em cada um de nós existe a semente do verbo que nos santifica e nos habilita no amor de Deus. Hoje, o Evangelho coloca Jesus que está na missão. E quando Jesus está na missão, tem uma multidão. E qual vai ser o sentimento de Jesus quando olha aquela multidão? Ele se compadeceu. Compadecer significa compaixão. O que é a compaixão, gente? É você olhar uma realidade e dizer, isso aqui não era para ser desse jeito. Isso aqui não era para ser assim. E não só olhar, mas ao mesmo tempo também, a compaixão é colocar aquela realidade dentro do coração da gente. Por isso, a frase completa vai dizer, Jesus compadeceu porque aquelas ovelhas ou aquela multidão parecia o quê? Ovelhas que não têm pastor. Estão entendendo? Aquela multidão parecia o quê? Ovelha. Vocês não estão aqui não, minha gente? Pois responde, me ajuda. E até que eles acolá conversando, deve ser pagão, né? Então, vocês estão aqui, prestem atenção em mim. Então, as ovelhas, a multidão parecia ovelhas que não têm pastor. Se não tem pastor, significa o quê? Que não tem quem cuide, que não tem quem proteja do mal, que não tem quem proteja do lobo, que não tem quem dedique atenção. Então imagine, muitas vezes eu chego num lugar e eu me pergunto, meu Deus, será que isso aqui é meu rebanho? Mas eu não fui nessas casas,
A igreja está aqui. Como é que a igreja está aqui? Se tem um cristão católico ali, nós estamos ali, nós estamos cuidando. Como é que aquele rebanho é nosso? Ou então, quando eu chego num lugar que às vezes eu vejo que falta uma ponte, que falta uma estrada, eu também me pergunto, quem é que é para fazer isso aqui e não está fazendo? Ou está fazendo? Ou quem fez? Ou seja, o sentimento nosso, seja na dimensão religiosa, seja na dimensão social, sempre deve ser de cuidado. Sempre deve ser de fazer com que o outro tenha todas as condições para ele viver bem, para ele viver feliz. E não chegar numa realidade tentando tirar o pouco que o outro já tem. Pelo contrário, quando Jesus olhou, ele teve compaixão daquela multidão, porque pareceu ovelhas que não têm pastor. Mas às vezes não é uma multidão. Às vezes é um jovem que está assim. Às vezes é uma criança que está assim. Às vezes é uma família que está assim. Às vezes é um homem que se deixou levar pela droga, pelo vício, e que parece que não tem dono, não tem quem ame, não tem quem cuide. Mas pode ser uma mulher também. Pode ser uma família. Quer dizer, quando a gente carrega o sentimento de compaixão, a gente não vai fazer do outro um coitadinho, mas nós vamos olhar com o outro sempre com aquela disposição de querer fazer algo para que o outro melhore. Naquele dia, quando Jesus viu aquela multidão daquele jeito, o que foi que ele fez? Convocou 12 discípulos. Venham cá, porque eu não dou conta disso aí, não. Olha, gente, se até Jesus quis contar com colaboradores, nós também. Há muitas missões que a gente olha e diz sozinho, eu esmoreço, eu não vou não. Claro, mas, e vai desistir por isso? Vai deixar de fazer por isso? Não, convoca mais alguém, convoca o seu amigo. A gente é danado para não botar os amigos da gente na missão que a gente faz. Muitas vezes a gente os deixa de lado. Muitas vezes trabalha com ele, mas ele é só para aquilo. A gente não envolve naquilo que... E ele aceita isso, acolhe isso e termina a gente vivendo esse silêncio do Evangelho. Jesus chamou todos os que estavam próximo dele. Chamou pelo nome. Nós, católicos, no dia do nosso batismo, todo mundo é chamado pelo nome, baseado nesse chamado. Deus chamou a cada um de nós porque ama, porque conhece. Para quê? Para fazer uma missão. À medida em que ele chama, o que é que ele vai dizer? A messe é grande, os operários, trabalhadores são poucos, Senhor. Manda trabalhadores para a tua messe. E naquela ocasião, aqueles que apareceram, olha, não eram perfeitos. Tinha um que foi traidor, um que negou, outro que queria prova de tudo, outro... Quer dizer, uma das dificuldades nossas é essa também, que a gente quer pessoas prontas. Não, tem que fazer a pessoa. E dá trabalho fazer gente. Sabe como você se desgasta, como você às vezes tem que descer ao nível dela, porque quem está lá não quer muitas vezes se melhorar. Então imagine você querer trabalhar um filho. Quantas vezes você diz, ô padre, faz isso. Não, foi você que pariu o seu filho, cuide dele. É você que conhece ele. Então, mas às vezes é porque a gente não dá conta da missão de trabalhar, de consertar uma pessoa, de educar uma pessoa, de formar uma pessoa. E se você não forma a pessoa, você não vai ter gente para aquilo que você quer que seja feito. Então Jesus, não é que ele chamou as pessoas perfeitas, mas ele foi colocando o sonho na cabeça delas. Ele foi melhorando a vida. Tanto que quando você olha o Evangelho, o Pedro que a gente vê no início do Evangelho, que estava até com a espada para cortar a orelha do homem, é diferente do Pedro que está lá no final do Evangelho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro até ficou triste. Pois então, cuida, Pedro, do meu rebanho. Ou seja, nós somos melhorados. Nós somos transformados também. E os discípulos também não é que eles eram 100%, mas eles foram permitindo ser melhorados. E nós não devemos desistir disso nunca, não. Não há tempo. Agora já terminei, já estou pronto. O tempo todo, enquanto a gente tiver... Tinha um professor, ele é japonês, né? Ele dá aula de Bíblia para nós, ele dizia assim, até o caixão,
a gente tem que estar lá tentando mudar. Enquanto não chegar no caixão, então a gente está aqui pelejando para ver se a gente se torna uma pessoa melhor. Depois, qual é o conteúdo da missão que Jesus vai enviar? Uma frase que Jesus tentou explicar demais. Ele contou mais de 40 parábolas, mais de 40 comparações, mais de 40 exemplos para tentar traduzir o que significa reino de Deus. Porque o conteúdo da missão é esse. Vão e digam, o reino de Deus está próximo. Mas dependendo da pessoa que escuta isso, não fede nem cheira dizer reino de Deus. Aí Jesus, olha, o reino de Deus é como um tesouro. Quando você sabe daquele tesouro, você renuncia tudo para ter aquele tesouro. Olha, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ela é a menor de todas as sementes, mas até os pássaros se agasalham ao redor dela. Quer dizer, Jesus usou, o reino de Deus é como a semente que o homem joga. Olha, tem semente que cai na beira do caminho, os passarinhos comem. É como aquelas pessoas que escutam uma coisa, mas nunca muda, né? Entra no ouvido e sai no outro. Mas então o reino de Deus é como aquela semente que caiu em meio às pedras. Elas até... Tem gente que é assim, ela ensaia. Olha, fulano agora está na igreja. Cuidado, no outro dia não está mais, né? Fulano está aqui numa pastoral. No outro dia tem gente que é assim, fogo de palha, como a gente diz. Ou seja, então, mas Jesus, apesar disso, tem aqueles que é como aquela semente que caiu em cima dos espinhos, sufocaram. E tem gente que vive sufocada de conta, de problema, e não faz as coisas por causa de... Não vive, na verdade. Mas Jesus vai dizer, alguma semente vai cair em terra boa. Alguma semente vai cair em terra boa. Eu vou completar 20 anos de padre em julho. E às vezes eu fico, meu Deus do céu, parece que a minha pregação não muda ninguém. Porque vejo, olha, mesmo quem está perto da gente, do mesmo jeito, né? Mas depois, de vez em quando você vê alguém, olha, foi aquela palavra, que eu nem sei mal o que foi que eu disse, que me ajudou, que me transformou. Então, a gente só pode semear. O papel nosso é anunciar. O efeito, a gente não sabe quando, em que coração está acolhendo, que coração está sendo mudado, e às vezes a gente quer colher isso de imediato de volta. Não. O nosso trabalho é anunciar o evangelho. E anuncie, tenha pressa de anunciar. Não fique tardando isso, não. Depois que Jesus faz esse anúncio, ele vai dizer, olha, não precisa levar muita coisa, porque quem fica preso às coisas não faz a missão de Deus. Aí vai dizer, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão ressuscitar pessoas. Será que a gente tem esse poder, minha gente? Tem, Fátima? Tem, mulher, tu não sabe, né? Tem. Olha, tem gente, eu conheço muita gente que parecia morto. Gente que não tinha mais sentido para a sua vida. E hoje está no texto dos homens, voltou a viver. Eu conheço gente que já tinha desistido de tratamentos. Entrou no texto da misericórdia, está curado. Eu conheço jovens que viviam atolado na droga. Entrou no grupo de jovens. Isso é ressurreição. Isso é cura. Eu conheço gente que era infarento que dói. Entrou na comunidade, deu trabalho, mas ele foi melhorando, ele foi se curando. Ou seja, as lepras que muitas vezes nos tornam indiferentes, a comunidade tem esse poder, o evangelho tem esse poder sobre nós. Por isso que eu penso que nós que estamos na comunidade, a gente tem que se vigiar. Nossa, esse sentimento é para mim, essas atitudes são para mim, esse jeito é para mim. Não é. E aquilo que não é, a gente tem que jogar no lixo. Porque a comunidade ela tem que ter o poder de me transformar. Ela tem que ter o poder de me melhorar. Mas se eu não perceber isso, eu vou passar 500 anos e não vou mudar em nada. É do desejo nosso. Porque do desejo de Deus, a gente sempre vai estar transformando todos os dias. E é uma pessoa mudada que muda a outra pessoa. A última palavra do evangelho de hoje qual é? De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar.
Olha, às vezes a gente olha na dimensão econômica, mas não é nesse sentido. Significa o quê? O estado de graça com que você deve fazer a sua missão. Eu fui numa comunidade esses dias e lá na missa só tinha 4 pessoas na missa. Aí a liderança ficou sofrida e tal, por causa do padre. Não, por causa de mim não. Eu já saí de lá de casa sorrindo. Eu não saio para uma missa zangado. Eu não saio para uma missa triste. Eu não vou para um lugar fazer a minha missão empurrado por ninguém. Eu não vou puxado por ninguém. Eu vou por amor que eu faço. Eu vou. Então, isso é que é a graça. É o motor que a gente não vê, mas ao mesmo tempo é o que nos impulsiona para fazer com amor, com autoridade, com entrega, sem reserva. Isso é que é a graça que Jesus está falando. Porque tudo aquilo que a gente não faz, movido pela graça de Deus, a gente deixa de desejar. Faz feio, não faz bem, faz como que tem gente que faz as coisas pela logo se acaba logo. Para mim a missa não acabava. Eu só acabo a missa porque tem que acabar mesmo. Mas para mim ela é infinita, como diz a liturgia. Ela não deveria ter hora de começar e nem de terminar, porque ela é uma experiência de céu. Então, viver, fazer as coisas de acordo com a graça de Deus é nos permitir, como diz o final da oração eucarística, o que nós somos, o que nós fazemos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é a centralidade da nossa ação, porque é isso que deve nos mover na missão. Com certeza foi isso que edificou a vida do nosso padroeiro, São Luís Gonzaga. Em resumo, o que significa a palavra de Deus hoje? Onde houver uma multidão, nós somos responsáveis pela qualidade de vida delas. Às vezes essa multidão está lá naquela rua que a gente nunca foi, está lá naquele povoado, naquela casa, naquela família, ou está no meu vizinho. Todos nós nos sentimos chamados por Deus para mudar aquela realidade. Alguém precisou cuidar dos jovens da comunidade, alguém precisou cuidar das crianças, alguém precisou cuidar das pessoas que não estão casadas. Quer dizer, tudo isso são sentimentos que nós devemos ter de autocuidado uns com os outros. E depois, os demônios, as curas, os milagres acontecem quando nós permitimos a graça de Deus atuar e agir em cada um de nós. Creio em Deus Pai. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Fortalecidos pela missão sacerdotal, pelo batismo, apresentemos diante do coração do Pai as nossas preces e pedidos. E vamos responder assim: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelo Papa, pelo nosso arcebispo, ministros ordenados e agentes de pastorais da nossa igreja local, para que possam servir ao Evangelho com entusiasmo e alegria, supliquemos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas pessoas chamadas a desempenharem um serviço na igreja e no mundo, para que tenham a força, a luz e a condução do Espírito Santo na missão confiada, supliquemos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos religiosos e religiosas e pelos seminaristas, para que cresçam na sua caminhada vocacional por meio de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária que os leve a serem testemunhas credíveis do Evangelho, supliquemos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todo o povo de Deus, para que assuma sempre mais, com empenho e coragem,
a missão bastimal de espalhar esperança, vida e luz no coração do mundo, supliquemos ao Senhor. Tudo isso nós pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente está conhecendo, no decorrer do nosso festejo, a história de nosso padroeiro São Luís Gonzaga. Quem está gostando da história? Quem ainda lembra que já viu? No primeiro dia a gente viu São Luís Gonzaga ainda na infância. Ontem a gente viu São Luís Gonzaga na juventude até a sua morte. Padroeiro dos jovens e dos estudantes. São Luís Gonzaga é amplamente reconhecido como padroeiro dos jovens e estudantes, um título que ressoa profundamente com sua própria vida, dedicada à pureza, educação e serviço ao próximo. Em 1729, o Papa Bento XIII declarou São Luís Gonzaga como protetor dos estudantes, 3 anos após sua canonização, em 1726. Este reconhecimento sublinha o exemplo inspirador que São Luís Gonzaga oferece aos jovens em sua busca pelo reconhecimento e crescimento espiritual. São Luís Gonzaga é um modelo notável para os jovens, pois alcançou a sua santidade pela determinação em viver uma vida de pureza e serviço. Não faltam motivos para este título. Durante sua vida como jesuíta, São Luís destacou-se por seu fervor na fé, equilibrando rigorosa penitência com um profundo amor ao próximo. Ele dedicou a sua vida ao estudo da teologia e ao cuidado dos necessitados, especialmente durante as epidemias em Roma. Seria possível oferecer aos jovens um melhor modelo para imitar? Aponta Pio IX na carta apostólica com a qual confirma Luís Gonzaga, patrono da juventude. A exemplo de São Luís Gonzaga, o exemplo de São Luís Gonzaga de sacrificar-se pelo bem-estar dos outros, mesmo às custas de sua própria saúde, é um testemunho valioso de amor e dedicação. Além disso, os jovens são, por natureza, enérgicos e determinados, e é importante que tenham um exemplo radical e forte para se inspirarem. Não devemos, pois, pensar que a vida de São Luís Gonzaga é impensável hoje ou difícil demais para a juventude. Ao contrário, devemos nos esforçar para seguir seu exemplo e pedir cada vez mais sua intercessão. Amanhã tem mais. Um coração para amar, Pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir. ao me criar tu me destes. Um Coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Que ele é teu, meu
que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as coisas. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oramos, irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração eucarística, que é essa parte que vamos começar agora, ela é linda, é uma teologia bem alta mesmo. A gente acompanha, a gente reza com cada palavra dita na oração eucarística. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória da sua. Dissemos agora, raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamaste das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos, arcanjos, tronos, dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Quem tem um folheto fica atento para responder na hora. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos,
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Amamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Leão XIV, nosso bispo Valentim, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, outros ministros, o povo por vós redimido. Atendei propícia às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos dizer o nome de alguns falecidos que a gente lembra. Maria Alice Botelho. Tá muito bom, não morre gente aqui não, né? Unidos a eles, esperamos também nós, salvados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Agora erga a sua mão direita em direção ao corpo e sangue de Cristo que está aqui na frente no altar. E aqui é que é o ofertório, onde nós nos entregamos, não só nesta missa, mas por toda a vida. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos nos dar as mãos, rezar bonitamente. Pai nosso, santificado seja o vosso nome.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo guarde-nos para a vida eterna. Amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando a minha cabeça, esquentando o meu coração. Senhor, graças e louvores são dados a todo momento. Quero te amar na dor, na alegria, no sofrimento, e em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, de Deus. Senhor, precisando de amor, mas depois não, tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, mas agora voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.
Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recadinhos do coração. Boa noite. Antes de eu dar os avisos, quero primeiramente agradecer à comunidade Imaculada Conceição do Morro do Chupé, que está aqui hoje, honrar o nosso convite. Então, só peço a Deus que abençoe a todos vocês e que nós vamos continuar com essa aliança. Todos os anos, né? Então, muito obrigado. E só Deus, só gratidão. Agradecer ao padre também mais uma vez, né? Está aqui celebrando hoje com nós a terceira noite do nosso festejo de São Luís Gonzaga. Amanhã, dia 15, os responsáveis pela noite, Bíblia na Vida, da Praça do Mercado, primeira equipe de liturgia e pré-catequese. Parte social, ruas Tiradentes, Duque de Caxias, Rua Rio Balse, Fazenda Barra das Varas. Responsável pela parte social e os outros responsáveis pela organização da liturgia, da limpeza. Isso. Como ontem tinha menos gente, né, a gente vai reforçar e avisar que está chegando a segunda corrida de São Luís Gonzaga. É uma ideia do vereador Zino para ajudar aqui a comunidade. Todo o dinheiro das inscrições é doado para a comunidade. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse aquele link e faça a sua inscrição. E se você não está conseguindo fazer sua inscrição pelo link, me procure ou procure a Franciane. E ontem eu esqueci de avisar outra coisa. A corrida teve que ser adiada para o dia 28, para melhor atender as pessoas que queriam vir de fora. E nós, como vamos ser a comunidade hospitaleira que vai receber, a gente vai nos organizar e fazer um café da manhã partilhado. A prefeitura vai entrar com a parte das frutas e nós da comunidade vamos levar bolo, café, outros itens de café da manhã. Tá bom? E também não esqueça de se inscrever. Se você não corre, vá andando. Se você não anda, se inscreva e doe para alguém, para uma criança, para um jovem que quer correr. O percurso das crianças até 12 anos é 1 quilômetro. Dos adultos tem a opção 3 quilômetros e a opção 5 quilômetros. Mais perto da data, a gente vai fazer um treinão. Treinar, reconhecer o percurso para todo mundo ficar bem adaptado. Vai ter água, não se preocupem, tá bom? E, além disso, a gente gostaria de dar um mimo para o nosso pároco, José Alberto, em agradecimento pelo... Entrega para ele.
pelo bom pastoreio que ele faz com a gente, cuida, zela, se preocupa com a gente. É uma maneira da gente agradecer. Tá. Depois você vê o que é, mostra para nós. A sacola é meramente ilustrativa. Ele, olha, dá uma palma. Pra ele que quer a coroinha, que quer estar aniversário. Ele mesmo será o padre. Gente, faltou eu avisar que após terminar aqui a missa, tem o nosso leilão ali para todo mundo dar o seu valor, rematar. Tem uma leitoa que está bem aqui amarrada também. E tem a nossa barraca ali, que tem as comidas típicas. Todo mundo passar por lá, comprar, se deliciar. Viu? Tem canjica, tem Marisabel, tem cachorro-quente, tem creme de galinha e tem outras opções. Viu? Não esqueça. Também nós temos uma coroinha que hoje está aniversariando. Tá? Você desse a benção e nós cantar os parabéns para ela. É a Lara. Bem, que Deus te abençoe, te guarde, proteja e continue crescendo no amor, na sabedoria e disposição para mais servir ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com sua bênção, com sua bondade, e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Ei, que amém quebrado. Da salvação. Amém. Sempre vos alimente com o ensinamento da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Parabéns a quem veio à missa, a todos. Saudemos o padroeiro com o hino. Ó salve São Luís, fragrante flor de lis, do seu encanto, vem força aos fracos dar, fazê-lo a Deus amar, meu grande santo, lírio de puro odor, aberto ao divo amor, toda brancura, delícias sem fim, do celestial jardim.
Viva Jesus Cristo! Viva São Luís Gonzaga! Viva todos nós! Ficar em paz, o Senhor vos acompanhe.